Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula de História, 15ª aula. Eu amo História e foi um prazer nós, professores do 5º ano, prepararmos essas aulas para vocês. Nós pesquisamos sobre a história da boneca Baomi, que é de origem africana e tem todo um contexto afetivo por trás dessa boneca. Nós vamos trabalhar também conhecendo um pouquinho da história da escravidão no nosso país, um período que envergonhou a nossa história. E, finalizando, na parte das atividades, nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas que hoje nós temos aqui na nossa sociedade brasileira e também no mundo. Vamos para a nossa aula de História. Garanto que vocês vão se apaixonar pela Baomi. Vamos para a nossa aula deliciosa de História. Vocês sabem que eu amo História. E a nossa aula de hoje, ela vai, além de História, vai entrar Arte também, que é uma disciplina que vocês sabem que eu gosto pouco, né? E até tem aqui algumas imagens de Ivan Cruz, que vocês trabalharam já comigo, né, nas aulas de arte, e para ilustrar e introduzir o assunto da nossa aula de hoje. Para começar a nossa atividade de hoje, assista esse vídeo aqui, 10 curiosidades sobre brinquedos e brincadeiras de antigamente. Vai trazer muitas curiosidades, é mais para enriquecimento, para conhecimento mesmo. Então é bacana vocês assistirem. Muitas curiosidades daqui eu digo para vocês que eu não conhecia e foi interessante, gostei muito, tá? É mais para vocês ficarem conhecendo essas curiosidades. E aqui tem umas obras de Ivan Cruz, né, em preto e branco. As obras dele são bem coloridas, né? Aqui é só o desenho ilustrando. Criança soltando pipas, aqui menina com boneca, menino com cavalinho de pau, aqui meninas brincando com bambolê. E para a gente introduzir o assunto da nossa aula. Vocês estão vendo que tem uma garotinha aqui com uma boneca de pano na mão? Pois nós pensamos em colocar essas imagens exatamente porque é sobre boneca de pano que nós vamos hoje trabalhar na nossa aula de História. Você já ouviu falar da boneca Abayomi? Essa boneca carrega a história da força, do amor e da superação de um povo que foi retirado da sua terra, foi retirado da sua gente, foi separado de seus familiares e de forma desumana foram colocados em porões dos navios negreiros e viajaram rumo à escravidão aqui para o nosso Brasil. A escravidão é a parte mais terrível da nossa história. É uma vergonha nós termos na nossa história a escravidão. E, infelizmente, ainda muitas pessoas vivem de maneira ainda escravizados, não como na época da escravidão, mas ainda hoje existe aí dentro da agricultura, na plantação, na colheita de grãos, da cana-de-açúcar, ainda escondidos existem pessoas sendo escravizadas, pessoas que trabalham, não têm carteira assinada, moram, ficam abrigados em galpões de forma desumana, sem banheiro, né? Ganhando ali pelo trabalho muito pouco,
mas eles, como não têm onde trabalhar, eles se sujeitam a esse tipo de emprego. E isso é um emprego escravo, né? Não deixa de ser uma escravidão. Vamos atentamente acompanhar o vídeo Os Africanos, Raízes do Brasil, e conhecer um pouco da história de um povo que merece todo o nosso respeito, apoio e leis que os auxiliem no reconhecimento e os ampare, possibilitando uma vida digna e sem exclusão social. O que é exclusão social? Exclusão social é quando um povo não é aceito, né, na sociedade. Eles vivem à margem da sociedade. E são muitos os que vivem excluídos dentro do nosso país, né? Nós temos pessoas que são excluídas pelo poder aquisitivo que ela tem. Então, por exemplo, os menos favoráveis são excluídos, vivem à margem da sociedade. Por exemplo, você tem lá pessoas que são excluídas porque têm alguma deficiência ou física ou intelectual, pessoas que são excluídas pela cor, pelo seu padrão de vida que a pessoa tem, e isso é exclusão social. Em seguida, vocês vão responder as questões a respeito do que você aprendeu, tá? Então, olha só, a nossa 15ª aula vai falar da boneca Abayomi e vai falar da vinda dos africanos para o Brasil. Vocês vão precisar assistir esse vídeo para responder as questões que estão aqui na segunda parte da nossa aula, ok? Bom, a boneca Abayomi, eu não vou contar a história porque eu quero que vocês assistam aqui, olha, Abayomi, parte 1, contação de história. Nós precisamos que vocês assistam a esse vídeo e aqui como fazer a boneca Abayomi, para vocês também, se quiserem confeccionar. Eu não tenho tecido na minha casa, mas eu peguei aqui esse plástico preto e eu vou produzir ela fazendo no plástico, ó. Dou um nó aqui, pego o outro pedaço, dou um nó também, fazendo o pezinho. Aqui em cima eu vou juntar e vou dar um nó aqui em cima, fazendo o rostinho. E aqui o cabelinho. Com o outro pedaço, eu vou amarrar aqui em cima, fazendo os bracinhos, ó. O bracinho. Aí, eu corto, né? Vou fazer a mãozinha aqui, dando um nozinho. Aqui, vou dar um nozinho aqui. Opa, aqui. E um nozinho aqui, fazendo a outra mãozinha. Bom, aqui está o corpinho da boneca Abayomi. E aí, pode, com tecido, né, fazer a roupinha, amarrar, enfeitar e deixar a boneca bem bonitinha. Pode colocar tecido aqui, fazendo um turbante. Pode cortar, aqui é plástico, fica mais difícil. Mas no tecido, dá para cortar e fazer o cabelinho
do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui, olha, tá o modelo de uma bonequinha Abayomi, que as mães, nessa vinda para o Brasil no navio negreiro, vendo seus filhos tristes, né, vivendo de forma desumana nessa viagem, para alegrar, porque toda criança gosta de brincar, as mães rasgavam o tecido das suas roupas, da sua saia, né, do seu vestido, e rasgava e produzia essa bonequinha feita de tecido para que as crianças brincassem. Então tem toda uma história de superação, de força, de garra e de amor, de afetividade, né? Um modo das mães não deixarem seus filhos num período da vida não ter infância. E diz a história que quando, né, os pais, essas pessoas vindas da África, chegavam aqui, eles eram vendidos e muitas das vezes as crianças eram separadas dos seus pais. Então aquela bonequinha, a Abayomi, era a única lembrança viva que a criança tinha da sua família, da sua mãe, da recordação que ela tinha. Então, era como se fosse um amuleto de amor, um amuleto de sorte para essa criança, né? A criança guardava essa bonequinha para se lembrar da afetividade, do carinho, do amor. Então, hoje, na nossa aula de história, nós vamos estar mostrando para vocês essa história através da contação que está disponível aqui, ó, nesse link, e aqui está ensinando como confeccionar, tá? Bom, vocês vão precisar assistir a este vídeo que está aqui, Os Africanos Raízes do Brasil, para vocês estarem, então, respondendo a essas questões. Quer conhecer mais um pouco da história dos nossos irmãos africanos? Então assista Conhecendo Museus, Museu Afro-Brasil, que está disponível aqui. Crianças, se você tiver condições, né, tiver a internet aí, assista. É muita história dentro aqui desse Museu Afro-Brasileiro, tá? Assistam que vocês vai enriquecer muito a aula para vocês. O período da escravidão no Brasil durou cerca de 3 séculos. Um século é 100 anos. 3 séculos, 300 anos aproximadamente. Muitos brasileiros não apoiavam essa situação de crueldade e lutavam para que ocorresse a libertação dos escravos, que aconteceu no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos no nosso país. Mas a escravidão, antes da abolição em 13 de maio, ela já vinha sofrendo um processo para chegar ao seu fim. Em 1850, foi assinado a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, ela proibiu o tráfico de africanos para o Brasil. Com a Lei Eusébio de Queiroz, acabou esse tráfico, né, trazendo os africanos para o Brasil. Então, se eles não vinham mais para cá, bom, tinham os escravos que estavam aqui, mas não chegavam mais. Então, foi o primeiro passo para se acabar com a escravidão. 1871, 21 anos depois, houve a Lei do Ventre Livre. O que foi a Lei do Ventre Livre?
21 anos depois, que não chegava mais africanos para ser escravos no Brasil, foi assinado a Lei do Ventre Livre, que libertava todos os filhos dos escravos que nasciam a partir dessa data. Então, a escrava, ela engravidava, ela era escrava, mas o bebê, o filho dela, já não nascia mais escravo. Ele nascia livre, mas olha que controvérsias, crianças. Essa criança era livre, mas se a mãe era escrava e a mãe trabalhava nas lavouras de café, na plantação de cana, trabalhava na casa grande como escrava, como mucama, consequentemente, essa criança, ela era livre, mas ela não era livre 100%, porque ela continuava sendo escrava. Porque se a mãe era escrava, ela vivia ali, sobre o regime de escravidão. Então, a Lei do Ventre Livre dava liberdade às crianças que nasciam, filhos das escravas, mas, consequentemente, essas crianças continuavam vivendo à mercê da sociedade, continuavam vivendo como escravos dentro dessas fazendas. Aí, em 1885, houve a Lei dos Sexagenários. Outra, vamos dizer assim, outro fato absurdo, que era dar liberdade aos escravos maiores de 60 anos. Crianças, como os escravos sofriam maus tratos, eles eram chicoteados, eles não tinham alimentação adequada, eles moravam em senzalas, em lugar úmido, lugar cheio de mofo, com bactérias. Muitos deles não chegavam a 30 anos de idade, morria antes. Imagine, libertava os escravos acima de 60 anos. Quantos escravos que chegavam a sobreviver, a viver até 60 anos? Era raríssimo um escravo chegar vivo aos 60 anos. Então, se eles não chegavam vivos a 60 anos, essa lei de sexagenário era uma lei que de pouco tinha serventia. E a quarta lei, que aí sim libertou definitivo os africanos, os escravos da escravidão, foi a Lei Áurea, que foi assinada em 1888, ou seja, 38 anos após a proibição do tráfico negreiro. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos. Mas será que essa liberdade de fato aconteceu? Por isso que é interessante vocês assistirem a esses vídeos complementares aqui. Muitos escravos, quando foram libertos, eles não tinham casa para morar, eles não tinham trabalho para trabalhar e receber salário. Então, eles foram sujeitos durante muitos longos anos ainda a trabalhar para os senhores de engenho, em troca, não de salário, em troca de muito pouco. E esse processo todo de liberdade, de fim da escravidão, até os dias de hoje, ainda nós estamos caminhando a passos muito pequenos para que, de fato, se acabe com essa escravidão dentro do nosso país. Os índios vivem ainda em situação de desrespeito. Os negros vivem em situação de desrespeito. As pessoas portadoras de algum tipo de deficiência vivem ainda sobre o desrespeito dentro do nosso país. Nós vivemos à mercê de governos
que prometem, mas muitas vezes não estão cumprindo com as suas obrigações. Nós confiamos nas leis que precisam ser criadas, elaboradas e colocadas em prática para que a sociedade venha de fato a haver uma mudança significativa. Precisamos que eu e vocês aprendamos a respeitar o diferente, respeitar o coleguinha dentro da sala de aula que é diferente de você, que tem o cabelo diferente do seu, a cor da pele diferente da sua, o sotaque diferente do seu, que tem uma limitação cognitiva diferente da sua. E nós sabemos, infelizmente, que existem crianças que não sabem conviver com o outro. Por isso que a escola trabalha tanto a questão dos hábitos, dos valores, do respeito, porque são fundamentos para que uma sociedade cresça, para que uma sociedade de fato chegue à sua plenitude. Nós só vamos chegar à plenitude numa sociedade quando nós percebermos que o respeito precisa imperar. As universidades precisam abrir as portas para que todos tenham direito à escola, à formação. O branco, o índio, o negro, o deficiente, né? Todos, o deficiente no sentido de cognitivo, físico, todos têm direitos, todos precisam que a sociedade aprenda a enxergá-los e fazer algo para que eles possam, de fato, ganhar a sua cidadania com honra, com dignidade. E aí nós vamos para a questão das atividades. E vocês vão responder a essas questões, mas para vocês responderem, vocês vão precisar assistir aqueles vídeos, tá ok? Com a exploração europeia da costa africana, os nativos começaram a ser capturados como animais, dando início ao comércio de seres humanos, com diferentes destinos, e muitos vieram para o Brasil. Letra A. Como eles chegavam ao Brasil? Muitos africanos não resistiam aos maus tratos, fome, doenças, dentro dos porões dos navios e morriam durante a viagem. O que era feito com o corpo dos que morriam nessa viagem? Claro que o corpo não podia ficar dentro do navio. Ele ia feder, ia se decompor. O que era feito com o corpo? Os que conseguiam chegar vivos ao Brasil, o que acontecia com eles? Os africanos eram conhecedores de técnicas de agricultura, mineração e metalurgia, sendo importantes para o trabalho nas terras brasileiras. Que tipo de trabalho eles passaram a desenvolver aqui? Gente, olha que interessante. Por que os escravos, por que os africanos vieram ser escravos no Brasil? Porque o Brasil precisava do conhecimento que os africanos tinham. Eles eram conhecedores de técnicas de plantação, de mineração, de metalurgia. Por isso que eles foram escravizados aqui. Não foi pela cor da pele, foi porque eles eram conhecedores de técnicas. E o Brasil precisava de pessoa para trabalhar na nossa lavoura, para desenvolver o nosso país. Se o nosso país hoje, ele tem muitos materiais que são exportados para outros países, é porque os nossos irmãos africanos contribuíram com o conhecimento que eles tinham. E esses conhecimentos foram alicerce
para a nossa agricultura, para a nossa pecuária, para a nossa mineração, para as no setor da metalurgia. Foi extremamente importante. Os escravos sofriam castigos e muitas vezes não suportavam e morriam. Cite alguns castigos físicos sofridos por eles. Quem eram as mucamas e o que as mucamas faziam? Muitos escravos, cansados de tanto sofrimento, fugiam das fazendas. Quem foi o líder dos negros que os ajudavam a viver livres nos quilombos? Mesmo com o fim da escravidão, em 1888, por que podemos afirmar que eles não conseguiram garantir a total liberdade na época? Infelizmente, sabemos pelas notícias de TV e jornais que mesmo após 132 anos da abolição da escravidão, ainda existe o trabalho escravo em muitas plantações de cana e lavouras espalhadas pelo Brasil. Assinale abaixo quais direitos adquiridos pelos trabalhadores no Brasil existe ao longo desses anos. Então, vocês vão marcar X nos direitos que os trabalhadores têm, que muitas vezes esses direitos ainda não são respeitados pelos patrões. Crianças, muitas dessas questões aqui vocês podem responder pelo conhecimento que vocês têm já em séries anteriores, que vocês já aprenderam, em filme que vocês assistiram, em conversas dentro de casa com seus pais, em novelas de época que retratam essa questão da escravidão no Brasil, né? Também por vídeo que vocês já assistiram e por esses vídeos que nós colocamos aqui o link para vocês assistirem. Crianças, aproveitem esta aula, mas principalmente aprendam que o respeito precisa imperar. Uma sociedade de fato só vai se desenvolver quando todas as pessoas tiverem os mesmos direitos. Todos somos iguais perante Deus e perante a sociedade. Precisamos rever os nossos princípios, os nossos valores, os nossos comportamentos, para que aprendamos a respeitar e valorizar as religiões diferentes da minha, a cultura diferente da minha, toda diferença existente dentro de uma sociedade. Crianças, um grande beijo e fiquem com essa reflexão. Que Deus abençoe o nosso país, abençoe o nosso mundo e que possamos fazer a diferença na sociedade. Um grande beijo. Fiquem com Deus.